Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. A partir do versículo de número 34. Calma aí. Deixa eu abrir aqui. 31. Marcos 7, 31. Por gentileza, abra aí. Diz assim a palavra do Senhor. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território da Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus ordenou que não contasse isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, quanto mais eles os divulgavam, ficavam muito admirados, dizendo, tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Pai, em nome do Senhor Jesus, fale conosco, Pai, através da mensagem desta noite. Queremos ouvir, Senhor, a sua voz. Queremos ser trabalhados, Pai, desafiados através da sua palavra. Que essa palavra, meu Deus, possa nos levar a trabalharmos de uma maneira diferente, de vermos o mundo de uma maneira diferente, e que nós possamos, Pai, fazer a diferença agora no mundo, não somente através da palavra, mas também através das nossas ações. Nós louvamos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos agora na nossa 23ª mensagem no Evangelho de Marcos, firmes e fortes na nossa pregação no Evangelho de Marcos. E essa pregação de hoje, ela é importante para que a igreja ela comece a olhar um pouco além daquilo que a gente já tem feito, mas também começar a olhar de uma maneira especial para as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Ontem, por exemplo, foi um dos dias mais frios desse ano, talvez mais frio, não sei. Vocês podem até me falar melhor. Eu só sei que eu estava vindo para Caieiras e estava uns 8, 9 graus aqui. Estava bem gelado. Quando está muito frio, o que normalmente acontece aí com as cidades? O que elas fazem? Né? Normalmente elas dão aqueles alerta para que, principalmente para cuidar daqueles que estão morando na rua, em uma situação de rua. Irmãos, vocês já imaginaram o que é passar uma noite ao relento, num dia que está mais ou menos uns 10 graus ou menos? Eu estava na minha casa, eu já estava todo gelado, com um monte de cobertor. Imagina só passar por uma situação dessa. Vindo para cá, aqui na região da igreja, a gente não vê muitas pessoas de rua, como a gente vê em São Paulo, por exemplo, né, no centro de São Paulo. Mas vindo para cá, eu vi um rapaz que fica dormindo ali na frente ali
da, da oficina aqui, isso me chamou a atenção, né? Que a igreja, ela também tem que começar a olhar para necessidades de pessoas como essa. A gente está aqui, quentinho, belezinha, né? Mas às vezes tem coisas muito mais complexas acontecendo. E a igreja, talvez não, ela deveria abrir um pouco mais o seu olhar a respeito disso. Eu estou começando dando este exemplo porque nesta mensagem nós vamos ver uma coisa bem característica do ministério de Jesus, que é a cura. Mas aqui ele está trazendo a cura para um deficiente, né? Um deficiente auditivo. Nós vamos olhar aqui a questão do deficiente. Aqui fala, na versão que eu li, fala que é um surdo e gago. Mas está errada essa tradução, nitidamente está errada. Não é que ele era surdo e gago. Ele era surdo e por isso ele não aprendeu a falar. Né? Um rapaz surdo não sabia falar. Eu mesmo tenho uma prima de 2º grau, que também tinha deficiência, uma deficiência auditiva severa, e por conta disso, ela não aprendeu a falar, né? Ela morava na Bahia, depois veio para cá, ficou morando na casa da minha tia durante um tempo, e a gente teve contato com ela. Ela falava, mas assim, no começo a gente não entendia nada que ela falava, porque ela não tinha as palavras, como ela não escutava bem, ou quase não escutava, né? Ela não sabia falar. E é o que acontece com esse rapaz. Nós temos um rapaz aqui com uma deficiência, ele não escuta, e por conta de não escutar, não sabe falar. Agora imagina a situação dele há 2000 anos atrás, quando não se tem nem sequer língua de sinais. E as pessoas poderiam ser, inclusive, muito maldosas ou sentirem até pena, porque quando você não escuta, é que às vezes a gente escuta, a gente não percebe isso, mas quando eu estava vindo para cá, por exemplo, eu estava andando lá do lado da linha do trem, aí daqui a pouco eu escuto o trem vindo do meu lado esquerdo atrás, aí ele passa por mim e vai para frente. Como a gente está envolto no ar, o som nos dá uma noção da onde nós estamos, se nós temos algum problema. É através do som que a gente consegue interagir com as pessoas, inclusive pregar a palavra. Imagine o que seria você estar ali, falando, trabalhando sem que você pudesse escutar. Como seria você estudar se você não pudesse escutar? Agora pense em dificuldades como essa num ambiente prioritariamente rural de 2000 anos atrás. Era essa a situação que nós temos um rapaz. Esse rapaz aqui, né, que era surdo e também não conseguia falar. Eu vou falar que ele era deficiente auditivo, que acho que fica mais fácil para a gente entender. Ele tinha essa questão dessa vulnerabilidade. Jesus, na semana passada, nós vimos o quê? Ele estava falando com a mulher cirofinícia, lá na região de Ciro e Sidom. Depois ele sai dali, ele vai para uma outra região, que é a região da Decápolis. Decápolis também é uma região onde existiam muito mais gentios do que judeus. Em Decápolis foi aonde Jesus já tinha feito aquele milagre dele de libertar o que a gente chama de endemoniado gerazeno. Lembra? A gente já pregou inclusive sobre ele. O endemoniado de Gerasa, era nessa mesma região. Como Jesus já tinha feito milagres naquela região, ele era muito famoso.
As pessoas já sabiam, mesmo não sendo uma região onde tinha muitos judeus, as pessoas sabiam que Jesus ele fazia curas, né, até por conta daquilo que ele já tinha feito ali. Ao chegar naquela região, algumas pessoas mandaram seus doentes para ele. Lá em Mateus 15:30, a gente vai ver que muitas pessoas foram mandadas para ele para serem curadas. Mas na hora que a gente vai olhar Marcos, né, ele vai focar em um milagre só. O milagre da cura desse rapaz deficiente auditivo. A cura aqui, ela acontece de uma maneira diferente de outras curas que Jesus já tinha operado. Na semana passada, lembra como que Jesus libertou aquela menina que estava endemoniada? Ele chegou a falar com a menina, pelo menos? Não. Ele falou para a mãe dela, pode ir que a sua filha já está curada, já está liberta. Muitos milagres Jesus fazia, ele nem ia. Ele só falava, já está liberto, já foi feito. Né? A sua fé te salvou. Com a palavra só ele já fazia isso. Mas no caso daquele rapaz, talvez até porque ele não escutasse. Também tinha isso, né? Talvez até por conta dele não escutar. Jesus faz uma coisa diferente. Olha só o que Jesus faz. Ele está lá no meio da multidão, leva um rapaz para ele. Jesus ele vai lá, pega o rapaz, ao invés de fazer a cura ali no meio da multidão, ele pega e leva ele para um lugar separado. Para um lugar onde só estivessem os discípulos, talvez os parentes daquele rapaz. Nem todo mundo ia ver aquele milagre acontecendo. Daí a gente já nota uma coisa, né? Jesus, às vezes, não precisava, sabe, de holoforte. Deixa eu trazer um milagre para frente das câmeras. Jesus precisava disso? Não. Ele operava no secreto, separado. Agora, também falando um pouquinho do deficiente auditivo, agora me veio à mente uma coisa interessante. Vocês perceberam uma coisa? Que o rapaz, ele era deficiente auditivo e não conseguia falar. Esse não é o tema exato da palavra hoje, mas eu fico pensando assim nas pessoas que deixam de pregar o evangelho. Será que as pessoas que deixam de pregar o evangelho não estão tendo o mesmo síndrome de surdez, mas agora não de surdez física, mas de surdez espiritual? Talvez elas estejam surdas espiritualmente, até escutam, mas não ouvem. E por não ouvirem, não falam. Ou se falam, falam muito mal, por conta que não ouvem a palavra do evangelho e nem deixam com que ele faça diferença na vida delas. Isso é uma coisa que a gente tem que refletir. Em que medida eu tenho escutado o evangelho, ele tem feito diferença, se colocado dentro da minha vida, a ponto que eu possa falar dele com clareza? É uma reflexão que eu gostaria de deixar para você, depois você vai trabalhando essa reflexão aí. Mas vamos voltar aqui para a história de Jesus. Jesus, então, ele pega aquele rapaz e leva para um lugar apartado. E aí ele faz umas coisas diferentonas, né? Marcos dá todo um detalhe ali. E como eu falei, talvez é porque o rapaz não ouvisse. Outra coisa, Jesus também, como era uma região que não tinha gentios, só tinha gentios, ele não queria ser confundido com deuses gregos ou coisas desse tipo. Talvez ele quisesse sair dessa multidão. Então ele coloca um homem fora da multidão. Depois Jesus faz o quê? Ali com o homem já em um lugar separado, ele toca nos ouvidos do rapaz. No caso é no rapaz, né? Então, toca. Aí ele faz um negócio que é meio nojento, né? O que a Bíblia fala? Que ele cospe. Não sabe onde que ele cuspiu. Você cuspiu no chão, cuspiu na mão. Mas ele cuspiu. Aí ele pega uma gota da saliva, o que ele faz?
coloca na língua do rapaz, negócio meio nojento, né? Mas foi isso que Jesus fez. Aí ele vai lá, coloca na língua do rapaz. Não recomendo que você faça a mesma coisa em casa, tá? Então, deixa aí. Deixa para que Jesus tenha feito 2000 anos atrás. Aí ele pega o quê? Depois que ele tocou na língua, porque teriam que acontecer 2 milagres ali. Não era um só. Era no ouvido e era na boca. O Douglas aqui é o nosso professor de inglês. Ele sabe que para você falar é uma questão também muscular. Para que você fale direito, você tem que também treinar os seus músculos. Não é à toa que a gente tem tanta dificuldade de falar algumas palavras lá em inglês, sei lá, thank you, né? Esse negócio de colocar a língua aqui é um negócio chato, né? Ou quando a gente vai falar, ou você pega uma pessoa que fala espanhol para falar português, porque você fica o tempo todo treinando a sua musculatura para falar de um jeito, e se você não tem esse treino, você não consegue falar. Imagina agora uma pessoa que passou a vida toda sem falar direito. Então, ele não tem essa musculatura. Então, teria que arrumar essa questão muscular. E outra coisa, trazer toda a questão da memória da fala. Então, tinha que acontecer 2 milagres maravilhosos. Ele teria que começar a escutar. Aí, Jesus também teria que fazer um outro milagre para que ele começasse a falar. Eram 2 milagres que tinham que acontecer ali. Por isso, ele toca nos ouvidos e na língua. Aí, a Bíblia fala que Jesus olha para o céu, ele suspira, olha para aquele rapaz, e aí ele fala uma palavra que até mesmo um surdo entenderia. Efatá. Eu fico imaginando o rapaz daquele outro lado. Ele deve, eu não sei se o milagre aconteceu antes ou depois, mas se foi depois, ele só viu Jesus falando assim. Na hora que Jesus fechou a boca, ele começou a escutar uns negócios estranhos. Imagina só você escutando pela primeira vez. Tem uma pessoa aqui atrás que cochicha, você já dá uma olhada assim. Você nunca percebeu isso, né? Aí daqui a pouco o outro fala ali. E o milagre foi tão maravilhoso naquele momento, que ele já começou a falar com perfeição. Deus faz a coisa de uma maneira maravilhosa. Então, ele não só liberou o ouvido, mas trabalhou ali na parte muscular, na parte cerebral. Estou pensando assim já, né? Para colocar as memórias a respeito da fala, porque a Bíblia diz que naquele momento o rapaz ele já começou a escutar e a falar perfeitamente, né? Como que está aqui, né? Calma aí, deixa eu pegar aqui, ver capítulo 7, como está aqui, né? Os ouvidos do homem se abriram e a língua ficou livre e começou a falar corretamente. Um rapaz que nunca tinha falado, não precisou de fonoaudióloga, não precisou ficar lá treinando, não. Naquele momento. E por que que esse milagre ele é tão importante? Por que que Marcos, ele destacou esse milagre? Tinha tantos para destacar, mas por que que ele olhou só para esse? Ele escreveu para a gente esse. Nós temos que lembrar que tudo que foi registrado na Bíblia tem um motivo. Não é à toa que está na Bíblia. Por que que ele escolheu esse? Porque esse milagre é uma prova do cumprimento de uma profecia antiga, que está lá em Isaías capítulo 35, versos de 4 a 6. Abre aí a sua Bíblia, em Isaías capítulo 35, de 4 a 6, que diz assim: digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo, eis aí está o Deus de vocês. A vingança, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Agora preste atenção. Então se abrirão os olhos dos cegos,
E depois, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como a corça. E depois ele fala o quê? A língua dos mudos cantará. Os mudos cantarão, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Lá no verso 35, capítulo 35, verso 10. Os resgatados voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. O que Jesus está fazendo ali é o cumprimento da profecia de Isaías, que falava da vinda do reino de Deus. O capítulo 35 vai mostrar como que vai ser esse futuro reino. E nesse reino, os surdos, os deficientes auditivos, eles recuperarão a sua audição. E não somente isso, eles cantarão. 2 milagres, tanto na audição quanto o da fala. Deus operando. Então Marcos, quando está mostrando este milagre, ele mostra que que o reino de Deus já está entre nós. Jesus, quando ele veio, ele pregava da seguinte maneira: já é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, que é o domínio total de Deus, ele já está entre nós, o reino de Deus. Porém, ainda não de maneira completa. E Jesus, ele é o Messias, aquele que veio trazer esse reino. Mas ainda, nós aguardamos a chegada completa do reino que vai acontecer lá na frente, quando Jesus voltar. E aí sim, nós vamos ver que mais nenhuma doença, mais nenhum mal, nem o pecado subsistirá, porque nós vamos passar a eternidade com Deus. Momento maravilhoso lá na frente. Esse deficiente auditivo, ele fala e prenuncia a vinda do reino de Deus. Nesse texto, amados, nós então vemos um anúncio, através de uma ação de Jesus, da vinda do reino de Deus. E esse reino de Deus, nós já fazemos parte dele, porque todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus, já fazem parte desse reino. E aí, quando eu estava olhando esse texto, talvez por conta um pouco da minha experiência particular, eu fiquei pensando assim, mas será que a gente não deveria também... Jesus está falando do reino, mas ele está fazendo duas coisas ali. Ele também está ajudando uma pessoa com uma vulnerabilidade social ali, né? No caso, um surdo. Será que a igreja também não deveria, de uma certa forma, também mostrar para o mundo como seria o reino de Deus? Não somente através de palavras, mas também com obras de misericórdia. Porque Jesus fazia muito isso, né? Também trazia essa questão da justiça, da misericórdia ali para as pessoas. Comecei a pensar isso durante a semana, e eu falei assim, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, faz tempo que eu não vejo assim, um grupo, né, de deficientes auditivos conversando. Mas foi pensar nisso, acho que foi no mesmo dia ou no dia seguinte, saio de casa, na frente da minha casa tem um ponto, né, na frente lá do portão do condomínio. Adivinha quem que estava lá, na frente do portão do condomínio? Um grupo de deficientes auditivos conversando, pelo menos tinha um, né, conversando com os outros. Falei, opa, então acho que é por aí. Né, acho que eu vou estender um pouquinho mais essa questão. Porque a gente tem que olhar como igreja, talvez abrir a nossa mente a respeito de levar um pouco essa questão do reino,
né, e levar o amor e a justiça para as pessoas. Mas será que a Bíblia nos dá alguma margem para fazer isso? Será que eu não estou ficando aqui um cristão de esquerda? Sei lá se existe cristão de esquerda, mas não é isso. Mas olha só o que diz lá em Tiago capítulo 1, 27. Tiago capítulo 1, 27. Olha o que ele diz. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Olha que tem aqui duas coisas. Tem uma parte de você ajudar. Os órfãos e as viúvas são a representação que Tiago utilizou para as pessoas mais vulneráveis socialmente da sua época. Eu estou usando a nossa nomenclatura hoje, né? Eu vou usar a nomenclatura que a gente escuta no nosso dia a dia. Se eu fosse só utilizar a nomenclatura da Bíblia, fica um pouco longe. Então, por isso que eu vou mudar um pouco a forma que eu vou falar. Mas os órfãos e viúvas, eles eram os vulneráveis sociais. Por quê? As viúvas e os órfãos, imagina só uma criança que não tinha que comer, numa época onde você não tem um Bolsa Família. Imagina as viúvas, como que elas iriam conseguir o seu alimento se a provisão naquela época era feita principalmente pelos homens. E uma coisa que a Bíblia traz desde o começo até o final é a preocupação com aquelas pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade. No Antigo Testamento isso vai aparecer como 3, tá? Aqui Tiago traz 2. No Antigo Testamento tem um terceiro que são os estrangeiros, né? Para ser então é órfão, viúva, na verdade são 4, pobres e estrangeiros. A Bíblia sempre fala para cuidar destes. Independente do que eles fizeram ou não, você tem que cuidar destes. Mas uma coisa, a gente tem que entender, tá bom, aqui está falando de órfãos e viúvas. Quem seriam então as pessoas em vulnerabilidade social do nosso tempo? Ao invés de chamar a órfãos e viúvas, nós poderíamos falar das pessoas que estão morando na rua. Morando ali nas calçadas, pessoas em situação de rua, talvez aqueles que estão desempregados, aqueles que são deficientes, também estão vulneráveis. Outro tipo de vulneráveis que a gente tem agora, que são bastante comuns também, aqui em São Paulo, né, são os refugiados. Né, a gente tem recebido refugiado de guerra lá do outro lado do mundo, né, lá do Oriente Médio. E as pessoas têm vindo para o Brasil, às vezes chegam lá num desespero. Né, você pega lá os afegãos, eles têm chegado aqui, chega aqui no Brasil, fica lá no aeroporto até alguém tirar eles de lá. Às vezes tem família que fica lá semanas ali, e aí a prefeitura de Guarulhos está lá dando um jeito, e leva alguns, daqui a pouco chega mais. Nos anos anteriores eram os haitianos. E quantos mais a gente vai ter que tratar? Esses são alguns exemplos de pessoas que são vulneráveis. E a igreja deveria olhar um pouquinho mais para eles. E o interessante é que a igreja, desde o princípio, sempre teve um olhar social. Não porque nós somos... não para nós sermos salvos, mas sim porque nós somos salvos. Abre a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2, verso 8. Isso é importantíssimo que a gente tenha na nossa mente. Efésios 2, 8. Nós vamos ler até o 10. Presta atenção, olha que legal como está aqui. Ó. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nós somos salvos pelas nossas obras? A gente pode fazer alguma obra para salvação? Não. Nós somos salvos pela graça. Contudo,
aquele que é salvo é chamado para fazer obras. Olha o verso 10. Porque, como criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, nós somos salvos pela graça para fazermos o quê? Boas obras. Boas obras. Então nós temos que ter essa ideia. A igreja lá primitiva, logo no começo, a primeira igreja de Jerusalém, na hora que fez lá elegeu os seus oficiais, nós tínhamos dois tipos de oficiais. Quais eram eles? O primeiro eram os pastores, e depois nós tínhamos quem? Os diáconos. Os pastores cuidavam do quê? Da oração e da palavra. Isso está lá em Atos 6, de 1 a 6. E os diáconos cuidavam do quê? Das mesas. Cuidavam da ação social da igreja, para que ninguém passasse fome dentro da igreja. Então a igreja sempre teve um cuidado com o social. Sempre. E se nós perdermos isso, nós vamos perder uma parte importante do que é ser igreja. Sabemos que o reino está longe, e o mundo é injusto. Por isso nós também temos que agir com justiça nesse mundo que está em trevas. Por isso, a igreja, ela deve fazer algumas coisas que eu gostaria de elencar aqui. Primeiro, entender as vulnerabilidades sociais. Entender que as vulnerabilidades sociais têm causas complexas. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Uma vulnerabilidade social, ela tem causa complexa. Vamos supor, vamos pensar assim, vou agora partir um pouquinho para a política. Né? Um político de esquerda, quando vê uma pessoa lá em vulnerabilidade social, por exemplo, um pobre, vai falar assim, não, o problema é da sociedade, é do ambiente, que faz com que a pessoa seja pobre, não dá oportunidade para ela. Se for um político de direita, clássico, ele vai falar assim, não, o problema não é o ambiente, o problema é a pessoa, que provavelmente não fez as coisas certas e por isso está na pobreza. Mas quando a gente olha essas duas visões, elas são visões parciais, porque a pobreza, por exemplo, ela tem causas complexas. Tem sim a questão social, também tem a questão pessoal, tem questões familiares, tem questões do país, sabe? Não é uma causa única. As vulnerabilidades, elas sempre são complexas. Um morador de rua, por exemplo, às vezes ele já está num bairro pobre, aí daqui a pouco alguém oferece droga para ele, aí tem a parte dele, ele aceita a droga, aí a droga, ela modifica o cérebro dele, aí ele não consegue largar o vício, aí vai para a rua, aí pede comida, aí não consegue sair da rua, aí tem, às vezes, a sociedade não cuida dele da maneira que deve. Então, percebe que tem problema pessoal, problema da sociedade, sempre são questões complexas. Vulnerabilidades sociais, elas sempre são muito complexas, seja elas quais forem. Outra coisa, a igreja precisa estar atenta às necessidades que ocorrem ao seu redor. Nós estamos aqui em Caieiras, nós temos que ver o que está acontecendo ao redor. Será que é bom a gente sermos uma ilha em meio ao mundo que está no caos? E às vezes não é isso. Às vezes a gente só não está vendo o caos porque a gente não quer, a gente tem que começar a olhar com um pouco mais de atenção para o mundo. Por aquilo que está acontecendo, para às vezes a gente poder ajudar. A outra coisa que nós temos que ter atenção é que a ação social que a igreja tem que fazer, ela tem que ter sempre um aspecto individual e um aspecto corporativo. Um aspecto de cada membro e também da igreja como um todo. Então,
você pessoalmente pode ajudar as pessoas naquilo que você pode. Mas nós, como igreja, de uma maneira coordenada, também podemos atuar em determinadas situações. Isso é fundamental. Quando a gente fala na parte corporativa, falando da parte da igreja, uma coisa que é importante é sermos também muito acolhedores. Um exemplo. Uma pessoa que mora na rua. Imagina só se ela viesse para cá e ficasse aqui, viesse para o nosso culto. Ele viria como a gente? Tudo bonitinho, tomado banho para cá? Pergunta, é fácil de ficar do lado de uma pessoa que não tomou banho durante a semana toda? Na real, se uma pessoa sentasse aqui no meio da igreja, você ia sentar do lado dela? Será que somos acolhedores o suficiente? Isso é uma coisa que me pega demais, irmãos. Sim, você não tem ideia como eu olho para isso. Eu olho para mim e falo assim, nossa, tem que melhorar muito nesse sentido. Temos que fazer isso. Outra coisa, né, acessibilidade. Isso também me incomoda muito. A gente tem que melhorar muito nisso. Se a gente não consegue nem cuidar fazer a nossa igreja ser totalmente acessível, imagina todo o resto. A igreja tem que ser acolhedora. Eu fico imaginando, né? Eu não vou contar os casos, que eu sempre fico viajando na maionese com esses casos. Mas, assim, o que eu falo é que parte da ação social já é da igreja ser acolhedora, mas acolhedora, eu estou falando aqui no nível do templo, mas às vezes ser acolhedora fora da igreja. Em outros lugares. Um lugar que, por exemplo, que a gente tem que ser muito acolhedora é nos PGMs. Imagina só ali o trabalho do PGM, onde o PGM vê que uma pessoa ali, às vezes, está passando por uma necessidade X ou Y. E a gente pode também acolher a pessoa, pode ajudá-la. E eu acho isso também fundamental dentro do nosso trabalho. Então, a igreja precisa também ser acolhedora dentro desse trabalho. Quando nós falamos de ação social, nós temos que trabalhar pelo menos em 3 frentes. Primeira coisa, atender às necessidades imediatas das pessoas. Se chega uma pessoa precisando de comida, o que você vai dar para ela? Deus te abençoe? Não, né? Toma aqui uma Bíblia? É isso que a gente vai fazer? Não. A gente vai ajudá-la com comida. Se a pessoa precisa tomar um banho, vai tomar banho. Né? Que é o que a gente fazia um tempo atrás. Um rapaz chegou assim, posso tomar um banho aí? Toma, vai lá. Ele vinha aí uma vez por semana para tomar banho. Eu nunca mais vi ele aqui. Acho que ele foi embora. E tem outras necessidades que às vezes a gente não vê. E a gente precisa estar mais atento. Por exemplo, a gente está falando muito aqui de uma pessoa com deficiência auditiva. Uma pessoa com deficiência auditiva, ela precisa do quê? Às vezes de um tratamento, de um aparelho, de um culto que seja acessível para que ele ou ela possa participar. É aquilo que a pessoa necessita, não aquilo que a gente acha que a pessoa necessita. Às vezes a gente tem que escutar as pessoas. Para a gente entender o que a pessoa necessita, talvez a gente tenha que parar um pouquinho e fazer um pouco mais a escuta, e não somente fazer aquilo que a gente acha. Aí sempre tem aquele caso, mas pastores, como que eu vou ajudar uma pessoa, uma família, que eu sei que os pais são tudo meio tranqueira, né? Eu vou dar dinheiro ou comida, daqui a pouco eles estão fazendo lá, gastando, sei lá, com droga, ou sei lá o que eles estão fazendo. Irmãos, você tem que ajudar, não talvez sabendo do que a pessoa vai fazer isso, mas às vezes você tem uma família por trás e você tem que ajudar a família. Naquilo que ela necessita. A gente tem que olhar isso. E uma coisa, quando a gente ajuda, a gente não fica só ajudando com aquilo que deu. Às vezes você tem que ajudar
em sacrifício. Assim, ajudar em sacrifício é uma coisa que às vezes a gente não entende, que assim é sair do nosso, aquela ajuda ela nos tira do nosso ponto de comodismo. Né? A gente está numa situação, mas ajudar as pessoas nas suas necessidades imediatas. Outra coisa que nós temos que fazer é ajudar as pessoas, que é o segundo passo. Se você ajudou, tratou daquela situação específica, eu já falei que na outra igreja que eu estava lá, a gente pagava um aluguel para uma irmã há anos. Eu passei uns 10 anos lá, daqueles 10, acho que uns 8. Se marcar até hoje, a igreja está pagando aluguel para essa irmã, porque era uma necessidade específica. Mas depois você tem que fazer o quê? Cuidar, fazer com que as pessoas saiam e se tornem independentes. Às vezes você tem que fazer um curso, explicar para fazer a pessoa com que ela faça curso, ajudar ela a procurar um emprego. É um outro tipo de trabalho social que leva mais tempo. Você tem que caminhar mais com a pessoa para fazer com que ela saia daquela situação. Por exemplo, se nós temos um caso de uma mãe que tem filhos, está lá, sozinha, não tem marido, você tem que ajudá-la com o emprego. Enquanto ela não arranja emprego, você vai ajudando ali nas necessidades da casa, mas ela... só que ela não é qualificada, então vamos ajudar com um curso. Conseguiu um curso, terminou, vamos ver, vamos ajudar com um emprego. Na hora que ela se estabilizou, aí ótimo, paramos com o primeiro tipo de ajuda. Às vezes a ação social não é só dar uma cesta básica e acabou, não. Às vezes a ação social para você trabalhar com uma família leva meses. Para você sair do primeiro passo para o segundo passo. E o terceiro, talvez, que eu coloquei aqui, baseado aqui até no que eu tinha lido aqui de um livro do Tim Keller, que é atuar, combater as causas estruturais da injustiça. Às vezes você tem que trabalhar isso, mas eu acho que nesse sentido, eu concordo até com o que o Tim Keller coloca, talvez a gente tenha que abrir umas associações, porque a igreja não dá para fazer tudo. Né? Você precisa de gente focada para fazer isso. Por exemplo, você tem que trabalhar com uma questão de políticas públicas. É melhor que tenha uma associação que cuide disso. A igreja em si, diretamente, é difícil de fazer isso e perde um pouco o foco. Mas a gente tem que ter isso na cabeça. Talvez os membros da igreja trabalhem com isso. Mas a igreja, sim, o pastor, tem que estar focado mais na pregação da palavra. Mas só que os membros da igreja têm que ter essa noção. Talvez até mesmo entrar na política. Talvez... vou dar um exemplo, uma coisa que é estrutural, que a gente precisa de uma associação. O Lar Batista de Criança. É difícil você trabalhar com a questão de crianças que são abandonadas pelos pais, ou crianças que estão em vulnerabilidade dentro dos seus lares. Você precisa de uma associação para fazer isso. E no caso dos batistas, nós temos ali, não está trabalhando com a questão estrutural, mas está trabalhando de uma maneira muito melhor do que uma igreja trabalharia com crianças carentes. Então, nós temos ali o Lar Batista de Crianças, e no nosso caso aqui como igreja, nós só fazemos um apoio financeiro. Mas isso é importante. Nós temos que ter essa visão como um todo. E por último, nós não podemos confundir evangelismo com ação social. Não podemos confundir evangelismo com ação social. Se nós confundirmos, isso vai ser uma tragédia. Primeiro, o evangelismo, pregar a palavra de Deus, é a maior coisa e a melhor coisa que nós podemos fazer para qualquer pessoa, porque nós estamos levando para a pessoa a salvação, a possibilidade dela se reconciliar com seu Criador e a partir daí passar a eternidade com o nosso Deus. É o maior trabalho de todos. Então, nós temos que continuar com o evangelismo e ter isso na cabeça, que esse é o maior trabalho que nós fazemos. Por outro lado, nós temos a ação social, que ela não pode ser esquecida, mas nós não fazemos uma ação social para a pessoa se converter. Nós não damos uma cesta básica, não cuidamos de uma pessoa para que ela venha para Cristo. Não é para isso não. Nós fazemos isso porque nós olhamos para aquela pessoa, independente de quem é, e falamos assim, olha, aqui é uma pessoa que tem a imagem e a semelhança de Deus.
E nós trabalhamos com ela e a ajudamos, porque nós a amamos, assim como Deus a amou. São coisas separadas. Né? Independente do trabalho que você vai fazer, ela é complementar. Quando você vai num trabalho de missões, é muito comum que os missionários façam os dois trabalhos ao mesmo tempo, evangelizem e a ação social. Eles têm essa noção, que tem, às vezes, trabalhar os dois juntos, mas eles sabem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso nós não podemos misturar. Mas é importante que a igreja trabalhe nessas duas esferas. Tanto na esfera de pregação da palavra, levar a luz para o mundo perdido, mas também na segunda esfera, que é levar o acolhimento, a justiça, para aquelas pessoas que estão vivendo num mundo injusto e difícil aí fora. É muito interessante que essa marca foi tão forte na igreja que até mesmo os imperadores romanos, eles reconheciam, né, eu agora esqueci qual era o imperador romano, que ele escreveu falando assim, eu não sei o que tem esses caras aí, esses tais aí cristãos, porque não somente eles ajudam os seus, mas também ajudam aqueles que eram gentios. Isso já há 1900 anos atrás. Essa é a característica da igreja. Isso tem que estar dentro do nosso DNA. Por isso, irmãos, nós temos que lembrar desde o início como que a igreja trabalhou. A palavra, né? Pastores, missionários. Nós, né, como ministros, todos nós somos ministros da palavra. A diaconia, a ação social, a manifestação do amor, também de uma outra maneira. Isso em complemento. E dessa maneira nós vamos estar levando a possibilidade da pessoa entrar no reino de Deus, mas também que ela possa ver na prática como que o reino de Deus, ele funciona, pelo menos em parte. Então vou finalizar a mensagem de hoje. Hoje nós vimos que como a cura de um deficiente auditivo nos mostra que o reino de Deus já está no mundo. E para nós que já entramos no reino da maravilhosa luz de Jesus, nós também temos que entender que nós podemos aliviar a dor de todos aqueles que são imagem de Deus. Guarde esta mensagem e que você possa ver as coisas e trabalhar de uma maneira diferente. Que Deus nos abençoe. Se coloque em pé e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero glorificar e engrandecer a Ti, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. E eu peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor nos abra a mente, para que nós possamos trabalhar nessas duas esferas, Pai, tanto da pregação, da palavra, do ensino, do evangelismo, mas também que nós possamos também trabalhar, Pai, aliviando a dor e levando um pouco da Sua justiça àqueles que necessitam. Sabemos que nós não vamos conseguir fazer tudo, Pai, mas que essas duas coisas possam arder nos nossos corações e que nós possamos trabalhar. Que o Senhor levante pessoas com ministérios específicos para trabalhar nesta área social e para que a igreja realmente continue desempenhando esse ministério, que é um ministério de manifestação de amor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos realmente, Pai, ser luz aqui onde nós estamos, através da pregação da palavra e também através do socorro aos necessitados. Deus, em nome do Senhor Jesus, faça com que a gente não perca essa visão. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.